Olá, nós vamos tratar agora dos pontos-chave para o sucesso de teses jurídicas, administrativas e judiciais. O que motivou a escrever ou tratar desse tema, que dá título a esta matéria, é o êxito total, ganho de 100% obtido em disputa tributária na instância administrativa, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, iniciada em 1999 e concluída em janeiro de 2019, após 21 anos, totalizando 29 milhões em benefício de nosso cliente. Esse proveito econômico, por ele obtido, pois se ao invés de Vitória tivesse sido derrotado, teria que bater à porta da Receita Federal para pedir parcelamento desse exato montante. Em quase 30 anos de existência deste escritório, a se consumar em 2021, contabiliza-se insignificante quantidade de derrotas, quer na instância administrativa, quer na instância judicial. Rigorosamente, mais de 90% de êxito. Se vimos atuando nesse período colecionando sucessos, temos dever, sem qualquer pretensão ou falsa modéstia, de passar adiante nossa experiência, ao menos alguns dos pontos que têm contribuído para esse sucesso. E é bem simples e se assentam nos seguintes aspectos: entender profunda e detalhadamente os fatos apresentados e sobre os quais desenvolver a tese, seja de ataque, seja de defesa. Para entender, ler detalhadamente todos os documentos disponibilizados, ou seja, a íntegra do processo e provas, analisando-os em seus aspectos mínimos. Já soubemos de caso em que a tese desenvolvida pela defesa foi considerada brilhante pela instância julgadora administrativa, com a ressalva, porém, feita pelo próprio julgador, de que não seria aplicável aquele caso, revelando que os causídicos responsáveis não leram a peça administrativa em sua íntegra. Quando for o caso, produzir planilhas eletrônicas com números e checá-los. Essa é uma das etapas mais importantes, pois, nos casos de autos de infração, o trabalho fiscalizatório é uma auditoria e só pode ser contra-atacada com auditoria, visando com ela infirmar os números apresentados na peça fiscal. Para isso, deve-se reproduzir em números o auto de infração para contraditá-los um a um, ou apontando o máximo possível de fragilidades. Essa etapa mostra-se absolutamente relevante, pois é com base nela que os argumentos contábeis, razoabilidade matemática e, por incrível que pareça, também a tese jurídica, poderão ser logicamente formulados. Inacreditavelmente, a imensa maioria das peças de defesa administrativas ou judiciais pulam essa etapa de auditoria, seja por desconhecimento dos causídicos de como formulá-la, seja porque sequer dão conta da absoluta importância que representam. Limitam-se aos argumentos jurídicos, desprezando o elemento valioso de confirmação da tese ou até mesmo de prova. Cumpridas essas fases e municiados dos elementos necessários à defesa ou ataque, vem a fase de montagem da estratégia jurídica, especialmente se tratar de ação judicial em que o cliente ocupará o polo ativo da ação, autor. Dentre todas as opções, quais devem ser eleitas? Qual tipo de ação, tendo em conta o pedido a ser formulado? Se nosso cliente for condenado em sucumbência, qual tipo de ação oferece menor risco em termos de valor sucumbencial? Qual valor atribuir à causa? Após isto, e conforme a ação for se desenvolvendo no judiciário, como calibrar as estratégias ante as opções disponíveis? Quais dentre as alternativas, aquela ou aquelas, que se revelam mais seguras e concomitantemente mais vantajosas? Ou apenas mais seguras ou mais vantajosas. Se o cliente ocupar o polo passivo, analisar possíveis falhas, tipo de ação, argumentos, pedidos, formuladas na ação inicial ou nos recursos apresentados pela outra parte. Há casos em que, paradoxalmente, mesmo o cliente perdendo a ação, é possível obter substanciais sucumbências, e isso, por si só, pode forçar acordos em benefício do cliente. Até a estratégia de saber quais documentos entregar quando exigido pelo fisco conta,
pois, atendendo-o, afasta-se o risco de descumprir exigência que tem efeitos contra o fiscalizado, ao mesmo tempo em que pode contribuir para o êxito. Em parte foi isso o que ocorreu nesse caso exitoso inicialmente mencionado, embora numa de suas fases recursais o auto já houvera sido derrubado em mais de 85%. Utilizar tanto quanto possível quadros comparativos e planilhas ao invés de textos correntes, pois esses, quando bem elaborados, são muitas vezes utilizados pela perícia em favor da tese administrativa ou judicial em curso. Por fim, lembrar da importância de saber bem formular o pedido no caso de ações judiciais em que o cliente é o autor, pois isso pode fazer toda a diferença, já que se pode obter êxito, porém com resultados apenas parciais. É a aplicação prática da famosa expressão ganhar, mas não levar, ou levar menos do que poderia. É óbvio que esse roteiro não esgota todas as recomendações, mas abrange grande parte delas, destacando-se novamente a importância de contrapor-se à auditoria com auditoria, quando cabível. É inimaginável o efeito positivo que essa recomendação embute para o que a maioria dos advogados não está preparada, seja por desconhecimento ou negligência. Cuidar para que a estruturação da defesa ou do ataque seja elaborada com o uso de todas as variáveis disponíveis para bem eleger aquela ou aquelas mais aconselháveis no momento de sua escolha, considerando a antevisão mais abrangente possível do resultado futuro naquela fase. Estratégia e estratégia é a palavra de ordem, aplicável em toda a duração do trabalho. O advogado é profissional coadjuvante no sentido de que coopera com a concretização da justiça, a qual se amolda dentro de uma justiça maior. Essa consciência é importante, pois exige trabalho diligente e responsável. Cada trabalho é único e, portanto, merecedor de toda a atenção e cuidadoso empenho do profissional. Sugerimos uma matéria relacionada, disponível em nosso blog, Autos de Infração, 7 pecados que não podem ser cometidos pela empresa autuada. Por fim, nós recomendamos a leitura do nosso material disponível em nosso blog. Vocês vão encontrar o endereço aqui. Acessar os nossos canais YouTube, subscrevê-los, seja um assinante e um curtidor do nosso canal YouTube e ouça os nossos podcasts. Os acessos aos nossos podcasts estão disponíveis nas redes sociais e estão disponíveis também em nosso blogspot, encimando cada matéria ali disponibilizada para leitura. Muito obrigado e até uma próxima.